É isso. Bom, esse é um oferecimento dos Gelos, em livre open source. Acho que todo mundo aqui deve saber o que é. E o CCOS não pode esquecer. Né? Viu, mano? Centro de Competência em Open Source. E, beleza, e eu, Jair Paixão, que estou apresentando. Sou BCC 020, sou cofundador e gerente técnico do Gelos. E vamos nessa. Tá dando pra me pegar daqui? Tá. Beleza. Já adiantando um pouco do que eu vou falar, esse slide está em Creative Commons, então essa licença, eu vou falar mais sobre ela, mas ela garante que, já deixa explícito assim, qualquer um pode pegar esse slide por algum motivo, qualquer que seja, modificar, distribuir, qualquer coisa, a única restrição é dar crédito. Então, tipo, eu faço valer basicamente os meus direitos de copyright, só que sem ser copyright, por isso que a gente chama de copyleft. Mas vai falar mais disso. É só pra já dar essa aquecida, assim. Então, vamos lá. Tipo, eu preferi já falar no início, assim, dar essa introdução rápida pra pelo menos, sei lá, se alguém por acaso nunca ouviu falar esse termo, tipo, cultura livre. É basicamente 3 pilares, né? Que é livre acesso, que todo mundo tem que ter acesso igual, né? Pra algo ser cultura livre. Sem diferenciação de qualquer que seja motivo, seja para fim comercial, para qualquer fim que seja. Né? Livre compartilhamento, então todo mundo tem que ser livre para pegar esse artefato, né, essa obra, qualquer que seja, e compartilhar para quem quiser, né, distribuir também, né, de qualquer forma. E também livre modificação, então você tem que poder também pegar essa obra, modificar, e poder também distribuir essa obra modificada. Esses são os 3 pilares. Aí tem diversas formas que você pode fazer sua obra ser livre, né? Aí só varia assim, alguns detalhes em relação a algumas restrições, em relação tipo, a que contexto, que também licenças vão avançando, né? Conforme vão aprendendo com casos de processo, né? Mas essa base é sempre a mesma, assim, são os 3 pilares. Mas agora voltando mais para o que é cultura. Desculpa, meio cringe isso, mas... Memes antigos. Mas foi o que eu achei assim, meio interessante. Mas, bom, o que é cultura, né? Porque, tipo, porra, cultura pode ser um montão de coisa, né? Tipo, quando eu falar, porra, você é mó sem cultura, mano. Tipo, não sabe que as coisas, tal, não sabe se portar em sociedade. Tem um cara sem cultura. Mas, tipo, não é essa cultura que a gente tá falando, porque essa cultura, ela não tem como essa cultura ser livre, tipo, não faz sentido. E ao mesmo tempo também tem cultura, tipo, em relação à cultura de uma sociedade, a cultura de um grupo. E nesse caso ela já é livre, ela não tem como ser apropriada, porque é uma parada, tipo, que não é material, sabe? A gente não tem como pegar. E agora, tipo, qual tipo de cultura que a gente tá falando aqui nesse caso? A gente vai chegar. Bom, então o que eu falei de cultura é valor, né? Isso daí são esses 3 tipos de culturas principais, até a gente vê, assim, até relembrei um pouco do ensino médio, né, que pelo menos eu vi isso, assim, deu até uma nostalgia. Mas, primeira coisa é, tipo, cultura-valor, que é essa que eu falei, tipo, tem mais a ver com costumes morais e éticos de uma sociedade. Então você fala, fulano é bem portado, ele é culto, tem uma cultura, né. Então, mas isso não faz sentido você falar em cultura livre ou não, porque a gente está falando de juízo de valor, né. Então, não é isso que a gente está falando. Tem a cultura alma coletiva, que é o que eu falei de questão de coletivo. Então, por exemplo, que tem, existem grupos que esses grupos vão ter uma cultura, né, base, uma cultura predominante. Então, aqui, por exemplo, tem a cultura negra, aqui tem a cultura queer, cultura punk, cultura hippie. Então, foi dividindo assim entre várias comunidades, digamos assim, da sociedade urbana, né? E ela, como eu disse, ela também não faz sentido você falar cultura livre, cultura não livre, porque ela já é livre, não tem como você pegar ela, né, materializar. Óbvio que tem discussões se a empresa vai se apropriar de uma coisa, tá, mas aí a gente está falando já da próxima, que é a cultura material, que é a mercadoria, quer dizer, que é geralmente forma material. Mas também, hoje em dia, também não necessariamente é material de palpável, mas no sentido de dela poder ser representada no meio material. Então você tem, por exemplo, um livro, uma pintura, um disco, filme, no caso, hoje em dia, no meio digital, a gente pode aproveitar esse termo para se referir a software, por exemplo.
E ela é mercadoria porque o termo foi criado bem na época da Revolução Industrial, assim, bem naquele capitalismo inicial, e que os sociólogos usavam para descrever essa cultura que podia ser comercializada. Mas não necessariamente ela é comercial. Antigamente, sei lá, a cultura, assim, mercadoria não necessariamente era comercializada e usada, por exemplo, enfim, para fins lucrativos. Ela não necessariamente é uma mercadoria, mas esse termo é para dizer que ela pode ser uma mercadoria, porque ela é material, né? Cultura de valor e cultura alma coletiva não pode ser mercadoria porque ela não é palpável, não é material. Não posso vender cultura negra. Tipo, posso vender talvez uma representação, uma parte dela nessa forma material, que é a mercadoria. Então, é desse tipo de cultura que a gente está falando aqui, quando a gente fala em cultura livre. Porque é a cultura que, primeiro, ela pode ou não pode ser livre, né? Então é basicamente o que eu falei. Tipo, ela é a única cultura que pode ser protegida, de certa forma, por leis de copyright, de direito autoral, né? Então, qualquer obra que você faça, até a produção, quando a gente fala em cultura, também a gente está falando também de produção tecnológica, artigo científico, né? Isso tudo se enquadra nesse meio, né, de cultura. Então, tipo, falar um pouco do surgimento, assim, porque nem sempre existiu propriedade intelectual como a gente conhece hoje, muito menos copyright. Isso é uma coisa recente na história. O copyright, a gente vai ver mais especificamente, é primeiramente propriedade intelectual. Assim, quando a gente diz propriedade intelectual, o que é? Ela é, digamos, ela é como se você pegasse a ideia de propriedade que a gente já tem e você colocasse juridicamente ela numa ideia. Só que, obviamente, tipo, eu não posso só ter uma ideia e falar, pronto, agora o número 3.440 é meu. Não faz sentido. Ela precisa ser algo tangível, no sentido de que ela é representada de uma forma material. Então, o que a gente vê um livro, um disco, até mesmo um software, né? Então, é algo tangível, né? Então, daí que vem a ideia de propriedade intelectual, né? Propriedade porque é algo que, teoricamente, juridicamente, pode ser alienável ou não. Eu posso vender ou não. Intelectual, no sentido de intelecto, de ideia, né? Vi aqui um gráfico bem interessante, eu peguei do Google, tem essa ferramenta, né, Books and Gram Viewer, que eu posso pegar algum termo e ele busca por vários livros, né? Ele não tem português, eu peguei o termo em inglês. E aí é mais para mostrar como que a propriedade intelectual é um termo que passou a ser mais usado recentemente na literatura. Você vê ali, começa a crescer nos anos 80 e nos anos 90 dispara. Antes você não tinha muita literatura com isso, era praticamente nulo, né? Em comparação com o copyright já era mais falado, assim, porque a gente vai ver que a lei de copyright ela surgiu antes explicitamente. Propriedade intelectual é até uma coisa que o Richard Stallman fala no artigo, que é bem interessante, está na bibliografia, que ela não é uma parada, ela é uma parada mais abstrata, ela é como se fosse um conjunto de todas essas leis. Porque o copyright, ele abrange a questão de distribuição, de cópia. Não necessariamente, por exemplo, patente. Patente não tem a ver, quer dizer, tem a ver, mas não é copyright, é uma outra área. Propriedade intelectual é como se fosse um conceito para abranger tudo isso. É até uma das críticas que ele faz à propriedade intelectual. Então é mais para mostrar que é uma coisa mais recente, assim. Nem sempre foi discutido isso. Tá. Bom, questão de copyright, né? Não conhece esse símbolo, né, do Czinho para direito, obviamente, porque é um C. Né? Qualquer obra criada por um indivíduo. Então, ela pode ser copiada apenas com autorização do autor, né, por padrão. Isso hoje, né, que a gente está falando. Então, quando a gente fala em copyright, é exatamente literal, direito de cópia. Né? Então, quando você cria uma obra original, por padrão, eu tenho o direito de cópia dessa obra, que ela está inerente já à minha propriedade intelectual dessa obra. Então, se alguém for querer copiar e eu não especificar isso, e tiver lá escrito que está em copyright e tal, por padrão, a pessoa não pode fazer isso sem minha autorização, porque eu detenho esse direito de cópia. Né? Ninguém mais detém. Ou então a empresa detém. Né? Então, e nesse caso, para obra, obviamente, como eu falei antes, estou me referindo a qualquer forma de produção artística, artigo científico, invenção, software, qualquer coisa, né? Que se enquadre como cultura mercadoria.
enfim, o que eu tava falando é obra, enfim, é qualquer forma de produção, artigo científico e blá blá blá, qualquer forma de cultura. Beleza. Bom, a criação do copyright, ela tem uma história interessante e que combina com copyright. Você já ouviu falar na lenda, na Bloody Mary, que é a Maria Sangrenta? Então, ela foi a rainha da Inglaterra nessa época, né, Maria I. E ela que criou, né, mas ela que, digamos, impôs a primeira lei de copyright, conhecida, pelo menos a que a gente tem hoje em dia, que é baseada nela. Ela basicamente fez isso como censura, porque ela perseguia na época os protestantes e vocês podem imaginar porque o nome é Maria Sangrenta. Não era legal. E o parlamento, tanto que inclusive foi até motivo de um grande conflito assim, entre a coroa, né, e o parlamento, na época que o parlamento era contra isso. Então foi motivo de grande atrito aí, né, no reinado dela, isso. Mas ela que criou a primeira lei de copyright para monopolizar todo tipo de impressão. Né? E qual é o contexto disso? Porque tinha acabado de ser inventado a imprensa, né, de Gutenberg, e com isso disparou, né, a questão de impressão, entre aspas, mas de mídia, né, de jornal, de livro. Então, ela que fez assim, não, isso daí tá ruim porque os protestantes estão espalhando, né, as informações e não é do meu interesse. Aí ela baixou assim, a questão do copyright na época para monopolizar as impressões em só, não lembro se era uma empresa ou alguma coisa do próprio Estado, mas enfim, na mão de uma entidade só, que detinha o direito de impressão. Né? Então, tipo, por isso que eu botei copyright, tipo, é sobre isso, é sobre direito de autor, sabe? Não, tudo bem. Não sei se é sobre direito de autor, é sobre censura mesmo. E, tipo, aquelas justificativas básicas, né, que quando a gente tem em relação a copyright, que é promover inovação científica e tecnológica, que tipo, a pessoa vai ter o crédito pelo trabalho, ela vai poder receber pelo trabalho dela, né, tipo, o autor de uma música, o autor de uma obra artística. Então, a princípio, assim, beleza. Se você olhar por esse lado, assim, parece que é uma coisa ultra legal, né, maneiro. O artista, né, ele trabalhou por essa obra, ele produziu, então ele tem direito de ser compensado por ela, se alguém for ouvir a obra, se alguém for usar a obra dela por um fim comercial. Beleza, pode até ser interessante esse pensamento, só que eu, pelo menos, assim, aí, tipo, se alguém souber, se tiver algum historiador, quando for ver o vídeo, me corrija, mas eu não achei um momento na história em que o copyright surgiu por esse fim. Ele surge sempre nos países como uma forma de censura. Eu dei o exemplo da Inglaterra, eu não coloquei isso porque eu não tive tempo e não ia ficar muito grande também. Mas, por exemplo, na Alemanha não foi tão diferente. Melhor, tipo, não vou falar porque é legal falar com as fontes aqui, mas depois dei uma olhada, assim, até a questão da Itália fascista com Mussolini, ele também tipo, implementou um montão de parada de lei de copyright. Então, assim, pode até ser interessante, pode, por mais que esteja certo, já é um indício mínimo interessante também que o copyright nunca surgiu por esses motivos. Né? Geralmente os defensores do copyright realmente falam. Geralmente é algum motivo de censura. Aí, bom, entrando mais nessa parte de crítica, onde a gente vai entrar na cultura livre. E a gente vai falar de quem popularizou esse termo a nível acadêmico, pelo menos. Né? Bom, existe uma coisa que esse sociólogo que eu vou falar, se não me engano é Lawrence, vai ter, enfim, o nome dele, que ele é essencial, inclusive, para se você está querendo ler mais sobre cultura livre, porque ele é o cara, assim, ele criou a Creative Commons, sabe? Então, ele é o cara que, quando se trata de cultura livre, ele é referência, ele é sociólogo, ele tem doutorado, é professor em Harvard de Direito, né? Então, ele tem essa tirinha para explicar um pouco da tese dele da cultura da permissão, que é como se fosse a antítese da cultura livre. Que é isso, tipo, ele tem um carinha, né, falando, tudo que eu faço ali, tipo, pode copiar e tal. Só que a pessoa tá tão... já nasce, assim, nessa cultura da permissão, né, que ela precisa, por mais que você deixe claro que pode pegar, ela ainda vai falar, mas, vou usar para isso, hein, posso? Tipo, vou botar um crédito.
como é que eu cito você, tal. E, tipo, por mais que ele deixe claro isso, que não precisa, pode pegar, usar para o que quiser, no livro, a pessoa ela vai ficar preocupada, é como se fosse ela sentindo um dever moral de fazer isso. Como se fosse obrigação, sabe? Por mais que nem tenha uma lei específica, mas a gente vai ver que isso é uma consequência dessas leis rígidas de direito autoral e como que isso afeta também as produções culturais e científicas. Então aqui, esse daí é o Lawrence Lessig, né? Que é muito bravo, ele tem um livro que se chama Cultura Livre, exatamente assim. E, inclusive, é nele que se baseia, assim, popularmente a questão da cultura livre a nível acadêmico. E eu recomendo todo mundo ler, assim, que é mais interessado. E, bem, é o que ele fala, né? A cultura da permissão se molda numa sociedade onde as restrições dos direitos autorais são bem rígidas, são generalizadas, né? São impostas. Então, por exemplo, hoje em dia, qualquer obra que você faz automaticamente tem copyright. Né? Se você não especificar nada, vai ter copyright, sabe? Então vem disso, né? Então com isso, segundo o Lawrence, você vai criando essa cultura de você ficar coagido, de usar o trabalho de uma pessoa, sabe? Que não esteja explicitamente dizendo lá, tipo... Até se tiver, a pessoa fica com medo, né? Mas mesmo se tipo, que não tenha escrito, assim, alguma coisa, a pessoa ela vai se sentir coagida de reaproveitar a sua obra, de fazer alguma coisa, até questão de artigo científico, né? Então, é o que ele fala, né? Todo e qualquer uso de uma obra precisa ser explicitamente garantido pelo autor. Então ele precisa falar, fazer o contrato, assim, olha, eu aceito que você autorize, que você faça essa obra para tal coisa. E com isso daí vai estranhando tanto na gente que as pessoas sentem necessidade moral, né, de pedir permissão antes de compartilhar o trabalho dos outros, né? E quais são as consequências, né? Isso daí cria um baita no obstáculo para criadores de conteúdo, para pesquisadores, por exemplo, utilizar o seu trabalho para fazer uma nova coisa, um novo projeto, né? Uma nova criação, uma nova obra. E aí eles acabam tendo que justificar o uso, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, tem a parada do fair use, né? No Brasil, tipo, na própria lei de direito autoral, se eu não me engano, aí isso, tipo, questão de direito, né? Mas pelo que eu já li, assim, tem coisa parecida já na lei de direito autoral no Brasil, com fair use, mas não é explícito, assim, com esse nome. Nos Estados Unidos já tem a lei fair use, que é uma parada enorme, que fala das exceções em que o direito autoral pode ser violado, entre aspas. Mas tipo, que você pode utilizar o trabalho de outra pessoa. Tipo, se eu não me engano, para fim educacional, lá tem umas paradas assim, na questão do fair use, né? E ele faz justamente essa questão, né? Que, tá, mas mesmo assim, fair use é legal, maneiro, mas mesmo assim, eu tenho que justificar, sabe? Se eu quero fazer uma coisa, e às vezes essa pessoa fica muito com medo de fazer isso, fica coagida, né? Se sente coagida. E isso acaba burocratizando o processo natural da criação de uma obra, né? Porque o objetivo, quando você cria uma obra, justamente você nunca vai criar uma coisa do nada, você sempre vai acabar tendo que usar uma coisa passada, né? Uma pesquisa passada. Se você está fazendo uma música, você vai se inspirar em alguma outra banda, alguma outra coisa. Então isso daí, né, você só é mais um entrave, né, para a questão de produção cultural. Aí beleza, a gente vê a questão do oposto que seria o copyright, teoricamente. Domínio público. Tá, então a gente bota tudo no domínio público. Eu abdico do meu direito autoral da obra e pronto, fica no ar, fica para a sociedade. Mas tem um problema nisso também, porque não necessariamente as adaptações da sua obra vão ser livres. Então é o caso até que eu botei aí, por exemplo, a Disney pega um montão de conto que está em domínio público, sei lá, deu branco agora, mas tem um montão de conto, sei lá, a Rapunzel, eu acho, se não foi a Disney. E tipo, e essas adaptações não são livres. Tipo, se você pegar um filme da Disney e não pagar, você está pirateando, sendo que é uma parada que está no domínio público. Eles vão lá, transformam em mercadoria. E o que não é problema, deixando bem claro, você transformar a mercadoria em uma cultura livre, desde que você deixe as pessoas acessarem também de outras formas, né? sem precisar pagar por isso. E não é o caso do filme da Disney. Então a gente vê esse problema, assim, que o domínio público, beleza, maneiro a princípio, mas se você parar para ver a longo prazo, a tendência é que tudo volte a não ser domínio público, porque qualquer um pode distribuir da forma que quiser. E
para uma coisa, a gente vai ver qual seria o oposto disso. Aqui, tá? Então, como que a gente resiste nessa cultura da permissão? Como que a gente faz uma obra ser livre e ficar livre? E é aí que entra a jogada. Os não sabem pensando. Desculpa isso de novo. Por que não usar o copyright contra ele mesmo? Exatamente, porque é como se fosse um diálogo. Percebeu a sacada? Tá vendo? Ele perguntou, ele responde. Nossa, muito cringe. Mas enfim. Por que não usar o copyright contra ele mesmo? E a ideia do copyleft. Olha que simples. Você simplesmente inverte. E, não, você tem o oposto. Você tinha copyright, e agora tem copyleft. Genial, né? O cara chegou com essa conclusão, tipo, porra, só inverter, mano. E deu certo. Porque o copyleft, ele utiliza o copyright contra ele mesmo, no sentido de você utilizar o copyright para fazer sua obra ficar livre e ficar livre para sempre. No sentido de, quando você coloca numa licença copyleft, existem várias licenças copyleft, mas a gente vai falar das bases, assim, a base para ser uma licença copyleft é que tem que ter liberdade para uso, para qualquer fim, liberdade de modificação e liberdade de cópia no sentido de, obviamente, distribuição. Né? Tipo, você copia, pode distribuir as modificações e blá blá blá. Aí o que diferencia mais é a questão do que eu estava falando antes das licenças. Por exemplo, tem Creative Commons, aí tem alguns tipos de licença lá, e tem licença tanto copyleft como não copyleft. Mas copyleft é isso. E não só isso, faltou também deixar isso mais claro, mas o copyleft, ele obriga também, a ideia dele, que nem a gente vai ver, que nem a licença que está no slide, né, o Creative Commons Share Alike. A proposta dele é justamente com que outras pessoas possam fazer modificação, distribuir elas, só que deixando na mesma licença. E isso daí é muito interessante, porque isso não acontece, tipo, evita muito mais explicitamente que, por exemplo, alguém pegue a sua obra, faça a modificação e torne de novo restrita, sabe? E com copyleft, isso, pelo menos legalmente, não pode, sabe? Você impede que isso aconteça. Então, por isso que é interessante. E no copyleft, obviamente, tipo, você não está abdicando seus direitos de autor, né? Obviamente, porque eu estou falando que, assim, na prática, o copyleft, ele é copyright também, né? É só que é uma versão do copyright usada justamente para a cultura livre. Então, ao mesmo tempo, tipo, você continua com o seu direito da obra, sabe? Mas a diferença é que você fala assim, pode fazer o que você quiser, desde que tenha essa condição de você citar o crédito e tal, a não ser que eu fale o contrário, mas por padrão, geralmente a pessoa tem que só botar o crédito e pronto, sabe? Essa que é a ideia. Então, tem a Creative Commons, que o próprio Lawrence que eu falei atrás, né? Ele foi fundador, e que, assim, é uma organização muito importante quando se trata de cultura livre. Porque eles fizeram com que essas licenças, né, padrões da Creative Commons, que se tornasse, digamos, acessível para qualquer um. Então, tipo, eu não sou advogado, não tenho nenhuma noção de direito, não sou jurista. Mas se eu crio uma obra, eu posso simplesmente ir lá na Creative Commons, ver uma licença que seja legal para mim, assim, tipo, eles têm, tipo, tudo bem bonitinho, assim, resumido, já pronto. E eu posso ir lá e só botar, assim, na minha obra, né? Você coloca uma licença só botar, tipo, na sua obra mesmo, assim, que nem eu fiz no slide, sabe? Só para deixar claro que com link, assim, para licença. E pronto, sabe? Sua obra já está licenciada nessa licença da Creative Commons. Então, isso torna esse processo muito simples. Eu não preciso ficar perdendo tempo redigindo meus termos, licença. E o Creative Commons já deixa isso muito fácil. E aí, cada dia vão surgindo coisas novas, assim, que facilitem esse processo, né? Tipo, no site da Creative Commons eles têm até um quiz que você faz lá, tipo, para escolher, que é o Choose Your License, né? Para você escolher qual a melhor licença para sua obra. E, bem, é muito importante, assim, é uma organização que é muito importante. Inclusive, tem, no Brasil, a Creative Commons, tem o Creative Commons Brasil, né? Inclusive, está na bibliografia um livro do Leonardo Fioletto, que é A Cultura é Livre, que eu gosto muito. Tem, inclusive, o prefácio do Gilberto Gil, que o Deus também gosta muito. E ele é diretor aqui no Brasil da Creative Commons. E é bem ativo, já foi mais ativo. Né? Na época,
sim, bem no início dos anos 2000, ainda mais no governo Lula, quando o Gilberto Gil era ministro da Cultura, o Creative Commons foi muito incentivado, sabe? Tinha até, se não me engano, leis assim, que incentivavam isso no aspecto público, e também na questão do software livre, que ele já vai falar mais. Por exemplo, na época tinha evento aqui de cultura livre, da Creative Commons, bandas na época foram muito incentivadas a lançar. Uma banda que eu gosto muito, o Mongojó, que lançou o álbum deles em Creative Commons. É um dos meus álbuns favoritos assim, do Brasil. E é isso, sabe? Nessa época foi muito incentivado. Hoje, infelizmente, está mais fraquinho que era, mas ainda assim é bem forte. Tipo, se comparar, obviamente, à época que não tinha Creative Commons, porque eles ajudam bastante, sabe? Hoje, o próprio YouTube, você pode botar uma licença da Creative Commons naquele portal que você faz artigo, Medium, né? Tem lá também, você pode licenciar a Creative Commons. Então é uma parada que é bem reconhecida no mundo todo, sabe? Diferente também do domínio público, que tem aquele detalhe que não tem uma coisa clara também, varia muito em relação à legislação. Então, cada país pode divergir muito em relação ao domínio público. Então, é mais uma vantagem usar Creative Commons, né? E a outra parada é o software livre. Tá, a gente sabe que software é uma manifestação também em relação à cultura mercadoria, porque, bem, é uma produção e ela é material no sentido, sim, a gente pode pegar no sentido de que o software é usado para produzir coisas também. Então, é uma coisa material. Apesar de estar digital, ele é material, né? A gente pode considerar isso. Ele ele pode ser uma mercadoria, né? Tanto que a gente compra software, né? Quer dizer, eu não, mas eu só jogo, né? Mas você pode comprar um software, né? E aí que vem o software livre. Tipo, na verdade o software livre ele surge como projeto GNU, que surgiu antes do Creative Commons. Mas eu prefiro falar do Creative Commons antes porque é mais generalizado, né? Mas o conceito de copyleft, quem vai criar, assim, usar pelo menos para esse fim, é o Richard Stallman, que é o criador do projeto GNU, né? Que é aquele carinha ali. Não o Richard Stallman, o GNU. Aquele cara. Aquele cara ali, o Richard Stallman. Tá estranho. Tá estranho, né? Coitado do Stallman. Coitado não, que ele é chato. Então, tipo... Fala assim dele. Pois é. E, cara, o projeto GNU, ele foi criado por uns nerd hippie dos anos 80, né? O Richard Stallman era um deles. Na época que nerd não era nazista. E ele cria licenças específicas para software. E beleza, antes não tinha Creative Commons, ele foi o primeiro a falar de copyleft, tipo, justamente como esse conceito que a gente está usando, sem ser de forma, tipo, puramente irônica e sarcástica, né? Que antes já usavam, assim, esse termo, mas sem ser claro, né? E ele cria o projeto GNU, porque, assim, o software, ele surge já livre. Antes tipo, de existir software proprietário, já existia software, o software era livre, assim, as pessoas compartilhavam código-fonte já entre si, sabe? As empresas compravam lá o cartão perfurado com código, mas era tipo código-fonte, assim, código IC e tal, e compilavam. Depois que foi popularizar mais a questão de você comercializar o software de forma proprietária. Quem populariza muito isso, se não for o criador, mas eu não tenho certeza se ele foi o criador mesmo, foi o Bill Gates, com a Microsoft, né? Ele que populariza essa parada e que torna isso um padrão, digamos assim. E, assim, quando começou a popularizar muito isso, surgiu essa galera, os hackers lá de São Francisco, né? Que era contra isso, assim. Fala, tipo, é absurdo você pegar um programa e não saber o que está rodando dentro dele, assim, tipo, é estranho, eu como usuário me sinto invadido, né? E eles juntos, assim, vão fazer um manifesto, que é o Manifesto GNU, que vai, basicamente, escrever sobre por que o software tem que ser livre, como que isso afeta o usuário comum, como que o software proprietário é maléfico, né? Não é só pode ser como é maléfico para o usuário. E aí, isso tem total a ver com a questão do copyleft, que depois vai ser incorporado para produções artísticas mais fortemente nos anos 90 com Creative Commons. Mas, bem, por que tem também duas licenças, né? Tipo, dois tipos? Por que ele não usa Creative Commons para software? Porque o software é mais complicado, né? Porque
por exemplo, o software, que código-fonte que a gente está falando? Tipo, porque, teoricamente, eu posso pegar um programa que está binário, botar em assembly e modificar. Teoricamente, eu posso. Sabe? Então, será que uma licença lá, Creative Commons abrangeria isso? Não muito bem, né? Porque a gente precisa de uma licença mais forte que sirva para o software, porque é um caso bem específico. Então é isso que tem, por exemplo, com a criação da GPL, né? Que é a GNU Public License, que ela é uma licença gigantesca, assim, que vai definir todos esses aspectos, né? De que é um código-fonte, quando a gente fala tipo código aberto, que a gente está falando de uma coisa específica e não de uma coisa binária, não de um código binário, porque também isso daí é código, teoricamente posso modificar. Só que na prática eles sabem que não é assim, ninguém vai pegar lá um programa, fazer uma disassembly e tal, e sabe, fazer uma modificação que vai realmente incrementar alguma coisa. Não sei que seja para engenharia reversa, né? Então ele vai criar essas quatro, ótimo, né? Ele vai definir, digamos, esses quatro requisitos para um software ser considerado livre. Né? Ele fala liberdade zero, que é a liberdade de rodar o programa para qualquer fim. E qualquer fim é, tipo, absoluto mesmo. Tipo, tanto que software livre não significa que ele vai ser de graça. Eu posso pegar um software livre e inventar um jeito de comercializar também. Só tenho que disponibilizar pelo menos o código de forma aberta, né? Livre explícito, a licença que ele está e tudo mais. Né? Tem todos os requisitos aí. Tem a liberdade de ter o acesso ao código-fonte e modificá-lo. Né? Isso é o básico do básico, né? Porque é justamente o princípio do software ser livre, é poder inspecionar ele, poder auditar ele. Então, isso é básico. Né? Liberdade de distribuir para qualquer fim, inclusive para vender. Então, eu posso pegar um Linux, por exemplo, fazer uma distribuição minha e vender, sei lá, em CD, em DVD. Né? Hoje ninguém vai comprar, mas tipo, antigamente era isso que a Red Hat fazia. Né? A Red Hat ela se torna uma empresa, ela cresce, começa a crescer, tipo, nessa época em que a internet era muito lenta, então ninguém baixava tipo, ISO para queimar no DVD e instalar o Linux, porque ninguém tinha banda para isso. Né? Então tinha muita empresa que fazia esse serviço, que já instalava bonitinho no DVD e comercializava. Isso pode, né? De acordo com a GPL. Ela permite você fazer isso. Porque, e o Linux está na GPL, né? Isso é bem claro. E além disso, eles têm liberdade para distribuir cópia modificada, que é o caso que eu falei, né? Tipo, eu faço uma distribuição, às vezes, ou então eu faço um fork do Linux meu, crio Linux GUI, vai, tipo. Então, tipo, é uma modificação minha. A única questão é que ela vai ter que estar na mesma licença, que a GPL, ela deixa claro, você tem que distribuir, você tem que colocar qualquer modificação que você vai distribuir, tem que botar com a mesma licença. Só que eu posso pegar, queimar num DVD e vender, sabe? Então, assim, era um exemplo na época. Hoje, obviamente, isso não funciona mais, mas tem outros modelos de negócio que comercializam também software livre, né? É isso, assim, em relação à GPL. Se tinha mais... passando no notebook. Era isso, assim, basicamente, tipo, podia ter falado muito mais coisas, que é um tema complexo, daí uma tese de doutorado, né, mas foi realmente uma introdução. Para realmente, quem quiser, né, quem for, pra gente depois, no próprio Gelos, fazer também mais coisas do tipo, a pessoa já tiver, quem for se interessar em participar do evento, já tá, tipo, com esses conceitos, assim, em mente, de copyleft, enfim, é uma coisa que é bem interessante para você saber a motivação de estudo. Aqui está a bibliografia básica que eu usei, assim, não foi muita coisa em relação ao conteúdo, então foi basicamente essa. Assim. Tem essa organização, inclusive é legal falar de algumas organizações, né? Tem esse site que é muito legal, que é o Question Copyright. Eles postam muita coisa assim, em relação ao artigo, explicando, enfim, os problemas que o copyright traz. Tem muita coisa mais complexa, que nem abrange tanto. Tem questão de vacina, por exemplo, enfim. Propriedade intelectual do Chestão, esse artigo é bem interessante. Tem a Cultura Livre, aquele livro do Lawrence Lessig, e A Cultura é Livre, do Leonardo Folleto, que é um livro mais recente, em brasileiro. E é isso.
se alguém tiver alguma questão.